Olá, queridos amigos de caminhada, receba o nosso forte abraço. E hoje nós vamos abordar o tema a escolha, a conquista do ser pensante. E fazendo a pesquisa na internet eu encontrei um texto que gostei muito e estou aqui nesse momento passando para vocês. Desde muito cedo começamos a fazer as nossas escolhas, né? Ainda primitivos, ainda de forma rudimentar, mais guiados pelo instinto do que pela razão, consciência moral ainda diminuto, mas já de forma consciente, ou não se poderia considerar qualquer atitude como escolha. E nós estamos nesse momento, né? Como seres pensantes, senhores da nossa razão, no momento que estamos e devemos fazer a escolha. Estamos para fazer escolha e devemos fazer a escolha. Pois que esta se trata de uma opção individual e voluntária. A escolha é uma opção individual e voluntária. E a doutrina espírita nos esclarece que inicialmente percorremos a estrada da evolução como princípio inteligente do universo até chegarmos ao ponto em que passamos a seres inteligentes da criação. A partir daí, em épocas mais remotas, começamos a ensaiar para a vida. No dizer dos espíritos superiores, e gradualmente nos tornamos senhores do nosso livre-arbítrio, né? Tal qual acontece em etapa reencarnatória, quando de início, bebezinhos, somos inteiramente dependentes. Ainda não estamos com o poder de escolha. Somos completamente dependentes, né? Desde o momento do nosso nascimento. Mas, à medida que vamos crescendo, conquistando conhecimento e experiência, assumimos responsabilidade relativa, melhor dizendo, às nossas possibilidades. Meus irmãos, o livre-arbítrio é consequência da liberdade de pensar e de consciência. Atributos que nos distinguem e fazem de nós criaturas capazes de decidir com critério ou não, dependendo do nosso nível evolutivo, né? Então, é possível que existam pessoas que ainda tenham certa dificuldade de fazer as suas escolhas, né? Mas de uma forma ou de outra, ela termina por fazer, porque é um direito que todo cidadão, toda criatura tem, e é relativo à natureza humana. É um atributo da natureza, né? É um atributo do indivíduo, né? Como ser consciente que somos todos nós. Porque, até certo ponto, as nossas decisões são inteiramente acatadas a fim de que possamos angariar méritos, tá?
ou gerar compromissos em função do tipo de ações ou atitude que tenhamos realizado. Então, toda e qualquer escolha que fizermos em qualquer situação da nossa vida, devemos ter consciência de que temos que ter responsabilidade da escolha que fizermos. E as escolhas são individuais, tá? Somos seres pensantes. Pensar naquilo que é melhor para nós, aquilo que é melhor para a nossa família, a sociedade como um todo. Nós somos seres que escolhemos no nosso dia a dia tudo. E mais adiante, nós vamos citar no cotidiano como nós escolhemos e às vezes nem percebemos que estamos fazendo a escolha. Somente em casos de espírito renitente, em se tratando de reencarnação, há espíritos, aqueles espíritos muito renitentes, cristalizados, aqueles espíritos que não têm condição de escolha, pelo muito que fizeram no passado, ferindo as leis divinas, eles retornam para o mundo espiritual numa condição muito delicada, completamente desnorteado, aqueles que perderam, digamos assim, o endereço de Deus, aqueles que se cristalizaram, que nós na doutrina espírita chamamos de espíritos, se tornaram ovoides. São aqueles espíritos que muita coisa ruim fizeram, de tal forma que ficaram impossibilitados de escolher, né? Então ele diz assim o texto: somente em caso de espíritos muito renitentes, cristalizados em comportamentos negativos e graves, é aplicado a lei compulsória, né? Aquele espírito que ele precisa reencarnar, ou seja, ele precisa voltar, né, à Terra, mas a condição dele é muito delicada, ele fica sem ter condição de escolher, mas é preciso que ele volte. Então, é a reencarnação compulsória, porque a reencarnação é o único jeito, é o único recurso que nós temos para ressarcir as nossas dívidas. Dando continuidade ao texto, então não cabe a esses espíritos que estão dessa forma, cristalizado, endurecido, dessa forma ovoide, né? Não cabe a ele, naquele momento, nenhuma escolha. Então, aquela equipe dos espíritos benfeitores que são encarregados pelas reencarnações das criaturas, simplesmente acelera o processo do retorno daquele indivíduo à Terra através da reencarnação, e ele vai ressarcir as suas dívidas nos lugares, na família que está mais propícia, que tem melhores condições de ajudar aquela criatura, tá? Nos casos medianos, mesmo ainda precários, existe a possibilidade de programação, a participação relativa na programação reencarnatória. Por quê? Todos nós, ao reencarnarmos, temos uma pauta reencarnatória, onde diz tudo ali: o nome, família, quanto tempo vai ficar na Terra, as doenças que vai passar, os problemas que vão passar, enfim, tudo que é preciso para que aquele indivíduo alcance êxito na sua fase, né? No seu tempo que vai passar aqui na Terra. Então,
Assistido pelos amigos espirituais especializados nessa tarefa, como eu falei, são aqueles espíritos responsáveis pela nossa chegada, que passam pelo departamento reencarnatório no mundo espiritual. Naquela ocasião, ficam determinadas a situação e as condições da vida futura daquele indivíduo na matéria. Ok? Por exemplo, em que país, como eu falei, né? Em que país, em que cidade, em que família, se o sexo masculino, se o sexo feminino, se vem rico, se vem pobre, se vem saudável, ou com alguma restrição, e por aí adiante. Tá? Tudo em função de nossas necessidades de aprendizado e progresso. Ok? Então, vamos lá. Todavia, uma vez inseridos nas contingências terrenas, cabe-nos a inteira responsabilidade pelas decisões de cunho moral, pelo modo como vivenciaremos nossas experiências na carne. Ok? No chamado mundo de César. Deolindo Amorim, renomado e respeitado espírita, em seu livro Espiritismo e os Problemas Humanos, no capítulo 2, Entre Deus e César, afirma, entre muitos outros esclarecimentos, que os desvios do homem nas coisas de César. Você lembra daquela passagem do Evangelho, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Né? As coisas de César na justiça divina. Compreendemos isso, continua o texto, pois constatamos igual repercussão dessas opções na nossa vida e na sociedade. Como um todo, visto que também já sabemos que tudo está interligado na criação, não tem nada separado, tudo é interligado, como uma grande corrente. Os elos, né, são tudo, todos nós, em tudo são interligados, com elos. Particularmente, meus amigos, nós, espíritas, que temos em mãos ensinamentos tão claros e inequívocos, garantido pelo controle universal, ou seja, pela universalidade dos seus princípios, solidamente baseados nas leis naturais criadas por Deus, não mais podemos alegar desconhecimento. Nós espíritas, principalmente nós espíritas, como diz o texto, nós os espíritas já não podemos mais alegar desconhecimento. Principalmente aquele espírita que ele é um estudioso da doutrina, ele não se conforma em só ouvir, mas ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer aplicar os ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita é uma doutrina educadora, esclarecedora, não deixa que ninguém se perca
Ah, aconteceu isso porque eu não sabia. Não sabia, não. Você não se esforçou em prestar atenção, nem se esforçou em estudar e ler o Pentateuco, os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Você não estudou. Então, aquele que alegar desconhecimento porque não houve um esforço, tá? Sem contar que há muitos milênios viemos recebendo outros tantos ensinamentos, igualmente destinados a nos orientar para o caminho do bem e, consequentemente, para a felicidade. Nós somos espíritos, gente, milenares. E de encarnação em encarnação, aprendemos mais um pouco. E esses conhecimentos não se perdem quando desencarnamos. Nós levamos, é a nossa única riqueza que nós levamos, são os conhecimentos. Tá? São os conhecimentos. Então, não tem como dizer, eu não sabia, eu não sei. Analisando, por exemplo, o nosso dia a dia. Analisando o nosso dia a dia. As nossas ações cotidianas, como eu falei, que nós iríamos citar. Percebemos que, efetivamente, cada instante comporta uma escolha. Uma tomada de decisão, por mais trivial que seja. Por mais trivial que seja. Diariamente estamos fazendo escolhas. Ao acordarmos, você decide, você escolhe. Se fica deitado ou se vai levantar. Se vai tomar café, se não vai. Se vai tomar banho ou se não vai. Se vai trabalhar, se não vai. Se vai estudar ou não vai. O que é que nós vamos fazer? Eu, por exemplo, quando eu acordo de manhã, depois das orações, faço minhas orações, tudo o básico e tal, depois que eu tomo minha primeira refeição, tal, tudo direitinho, aí eu me pergunto, o que é que eu vou fazer hoje, meu Deus? O que será que eu vou fazer hoje? Bem, eu vou analisar o que é que eu tenho para fazer naquele dia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler um livro, vou fazer isso, vou fazer almoço, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sair, vou resolver isso, vou resolver aquilo. Às vezes, nem sempre tudo que escolhemos fazer, que decidimos fazer naquele dia, nem sempre dá certo. Às vezes você escolhe, toma as decisões e nem sempre dá certo. Mas serviu de aprendizado. Pode não ter dado certo naquele momento, mas se for algo para o seu crescimento, para o nosso crescimento espiritual, tentaremos novamente no próximo dia, na próxima semana, e vamos tentando, tomando decisões, fazendo escolhas, e com isso nós vamos crescendo. Nós vamos progredindo, tá? Então, ele diz assim, comporta uma escolha, uma tomada de decisão, por mais trivial que seja. Aí ele fala, vou sair, vou beber água. Ah, não, prefiro suco. Ah, não, vou ligar a televisão. Hoje eu vou ficar aqui mais um pouquinho, não quero ver a internet. Não, eu vou assistir o jornal. Vou assistir o jornal. Não, eu vou trabalho mais tarde. Ou não, agora eu me lembrei, eu tenho que telefonar para fulano. Vou tomar banho. Não quero tomar banho agora, vou mais tarde. Hoje eu decidi visitar uma amiga. Não, a amiga mora muito longe.
vou no banco. Do banco eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Então, todos os milhares de atos no nosso dia a dia, no trivial, no cotidiano, são decisões, são escolhas que nós fazemos. Ninguém vai tomar as decisões por nós, né? A não ser que estejamos completamente impossibilitados, né? Digamos que uma pessoa esteja em cima de uma cama, esteja sendo cuidada por outras pessoas, não esteja, enfim, uma doença que não lhe possibilite nem falar para dizer o que quer, né? Alguém que está em coma, as outras pessoas que vai ter que tomar atitude por elas, né? Um caso assim excepcional de doença. Mas no momento que você melhora, que você volta assim, você já diz assim para a enfermeira: me dê um copo com água, já fez uma escolha. Você já pediu, você já tomou uma decisão, entendeu? Então, todos os milhares de atos que praticamos no início, no único dia, são filhos de um pensamento que representa uma escolha, uma decisão. E se isso acontece com relação às trivialidades de nossa vida, imaginemos o que significam as nossas escolhas nos momentos mais difíceis, nas horas mais dolorosas, nas questões que envolvem a aplicação de princípios morais que se refletem não apenas sobre nós, mas sobre toda a sociedade, sobre toda a humanidade. É o que está nos ocorrendo nesse momento. Em breve nós vamos ter de fazer uma escolha. Terá que ser uma escolha consciente. E cada brasileiro tem que pensar muito na escolha que vai fazer. Se a escolha que você vai fazer vai beneficiar a sua família, a sociedade, o seu país como um todo. Então é preciso que pense muito naquilo que vai fazer. E não se tornar uma Maria vai com as outras. Eu vou escolher porque fulano escolheu. Eu vou tomar essa decisão de tal dia de fazer minha escolha porque fulano quer que eu faça. Porque isso, colocar a responsabilidade no ombro do outro. Não vamos colocar a responsabilidade no ombro do outro. Somos seres pensantes, inteligentes, aptos a tomar a melhor decisão que estiver ao nosso alcance, né? Quando a gente percebe que aquela decisão vai trazer melhoras, benefícios, progresso, tranquilidade, certo? A possibilidade de escolher e decidir é realmente uma conquista do ser pensante, mas que além de lhe proporcionar liberdade de ação, acarreta responsabilidade absoluta e intransferível. Você não tem que transferir a sua responsabilidade para o outro, como eu falei. Nós temos que fazer a nossa escolha e ser responsável, dizer: não, eu escolhi, eu assumo a escolha que eu fiz. Por isso vai denotar um caráter.
Eu assumo a escolha que eu fiz. Caráter, dignidade. Tá? Todavia, meus irmãos, já entendemos que sem responsabilidade não podemos crescer espiritualmente. Não podemos crescer espiritualmente. Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1869, esclarece: com o ser espiritual independente, pré-existente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. O Espiritismo a demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrições, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Eis porque certas pessoas temem o espiritismo, que as perturbaria em sua quietude, erguendo à sua frente o terrível tribunal do futuro. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade é revelar a sua dignidade. Muita luz e muita paz para todos.